Mais um episódio, né, do que eu tô chamando de programa Rumo ao Número 1. E hoje eu trouxe um tema de uma pergunta que eu recebo pra caramba, que é: o que é que eu escrevo no CRM? Às vezes a gente percebe que a call foi bacana. Deixa eu só organizar aqui que esse meu YouTube não tá aparecendo, desculpa. A gente percebe que a call foi bacana, a gente percebe que o lead falou um monte de insumos que a gente considerou importante, que a gente considerou na resposta dele. Só que chega na hora que eu concluo a call, que eu preciso abrir o CRM para deixar alguma coisa ali registrada, o que é que eu boto? Ah, mas o lead no final terminou dizendo que estava caro, ou ele terminou dizendo que ia pensar. Se eu escrever isso, qual é a utilidade que isso vai ter para quem vai ver depois? Isso deve ser a reflexão na hora, né? Então, quando eu trago esse episódio, o que escrever no CRM depois da call, é muito delicado. Por quê? Porque o que você escreve no CRM revela a sua condução, revela a sua clareza, revela o seu nível de profissionalismo, revela a sua consciência sobre esse trabalho que é feito por muito mais pessoas do que apenas por você, porque aquele CRM, o dono do negócio vai ter acesso, o gestor vai ter acesso, outras pessoas da equipe podem ter acesso. Percebe como é como se fosse assim, é como um dossiê. Então tem que ser útil. Se não for útil, não faz sentido colocar ali, tá? Então, essa dor que eu recebo, né? Caramba, eu termino a call, eu abro o CRM e não sei o que escrever. Foi isso que me motivou a trazer esse assunto. E a minha promessa para esse episódio qual é? No final desse encontro, você vai conseguir registrar em até 3 linhas o que aconteceu na decisão, o que ainda impede o avanço e qual deve ser o próximo passo, tá? Então, eu vou só me organizar aqui com essas minhas telas. Tô me reacostumando a fazer conteúdo no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo, e isso é muito desafiador. Para coordenar numa tela só para onde eu olho, o que é que eu faço. Mas aí vamos lá. Então a gente está começando esse novo episódio. E aí? Deixa eu só montar esse cenário para ficar claro para você o que é que eu quero trazer. Eu vou ficar olhando para cá porque eu tô fazendo ao vivo no YouTube também, tá? E é lá no YouTube que vai ficar gravado. Então, olha só, você termina a call, agradece o lead, fecha a câmera, respira, vai refletir ali o que é que aconteceu, abre o CRM, coloca o cursor lá no campo observações e olha para a tela. Tipo assim, olha para a tela 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. E aí você tenta começar ali a escrever o que é que aconteceu. Ah, tá, o lead estava interessado. Não, mas se ele não tivesse interessado, ele não tinha aparecido na call. Você começa a conjecturar um monte de possibilidades. Escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga. Pergunta como é que eu sei disso, né? Então, você começa, ah não, o lead gostou da proposta. Apaga de novo. Até que, assim, você esgota as suas possibilidades e você coloca: o lead vai pensar, fazer follow-up na sexta-feira. E segue, né, para ver o que é que tem do lead da próxima reunião já. Assim, isso é normal? É normal porque acontece muito. Mas não deveria ser normal, assim, dentro da utilidade do que foi escrito. Por quê? Como é que uma pessoa... Eu vou dar uma situação bem estapafúrdia para você se situar a importância do CRM. Digamos que você fez essa call hoje e escreveu só isso. O lead vai pensar, fazer follow-up na sexta.
Imagina que na sexta você vai ter o nascimento do seu sobrinho, que você é padrinho ou madrinha. E você não vai poder levar o celular da empresa para poder fazer esse follow-up. Você vai entregar esse lead para outra pessoa fazer o follow-up. Essa pessoa vai ler essa anotação e essa pessoa vai fazer o que com isso? Qual é a sua expectativa de ação para outra pessoa quando você escreve isso? Ah, não, Aline, mas não te preocupa, porque isso tá na minha cabeça. Gente, o lead não pertence a você, a primeira coisa. O lead pertence à empresa. Então, se o lead pertence à empresa, tem que estar dentro da empresa tudo aquilo que diz respeito ao lead. Então, se é uma oportunidade de oferta de venda, isso é um ativo da empresa. O que está na sua cabeça, do que aconteceu na sua cabeça, você precisa clarificar e organizar para deixar no lugar que ele pertence. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Então, as informações do lead têm que estar muito claras ali e de forma que sejam úteis para outra pessoa utilizar. E aí, assim, o que é que eu vejo? Muita gente acontece isso e existe uma razão. O CRM, ele é feito para que você escreva muito objetivamente o que aconteceu, né? Por quê? Porque você não pode escrever um livro, você não pode simplesmente pegar a transcrição da sua call e meter ali no CRM, porque a outra pessoa que for chegar depois para conduzir, ou até você mesmo que for chegar depois para conduzir, não vai ter que ler tudo para poder... Ai, Aline, mas a IA hoje em dia... Se eu colocar a transcrição na IA, a IA resume. A IA resume. Só que se a gente for partir desse princípio, você não vai desenvolver em você uma percepção, uma clareza e um profissionalismo que só depende do seu esforço enriquecer isso. Por quê? A IA, ela substitui muita coisa. A IA, ela resume muita coisa. A IA, ela cria muita coisa a partir dos prompts que a gente coloca. Mas se eu não me diferencio no trabalho que eu executo de uma IA, onde é que eu vou parar? Existem muitas profissões que estão desaparecendo porque a IA tem conseguido ser muito mais efetiva. E aqui para nós, eu conheço gente que está substituindo o SDR por IA. E não tarda a gente ter outras profissões ali, né, nessa mesma situação. Só que o vendedor, ele se diferencia e ele ainda é muito útil e sempre será, eu acredito, né? Tem um viés de confirmação aí nessa história, porque quando ele humaniza, literalmente ele humaniza essa conversa. Tá? Então, assim, se você se restringe a não se desenvolver nessa profissão que foi a profissão que você escolheu, que é uma profissão que é a profissão mais valorizada do mundo. Por que eu digo que é a profissão mais valorizada do mundo? Todo mundo é vendedor. Se eu não trabalhasse e fosse casada com meu marido e quisesse ir pro cinema assistir Odisseia, eu tinha que provar para ele porque que eu precisava assistir Odisseia. Isso é uma venda. Meu filho bota o maior boneco do mundo para dormir à noite. Eu preciso vender para ele a proposta do soninho mais cedo. A gente vende a todo momento. E essa profissão é muito valorizada por quê? Porque pode ser o médico mais capacitado do planeta. Se ele não souber vender o serviço dele, ele não vai sair do lugar. O advogado, o engenheiro, o arquiteto, quem quer que seja. Tá? Então, assim, nós que somos vendedores, a gente tá a 30 passos na frente de outras profissões que não têm habilidade para isso e que vão ter que desenvolver essa habilidade. E a gente, cabe a nós querer nos desenvolver naquilo que a gente escolheu como profissão, tá? Então, vamos voltar pro assunto, que eu acabei puxando a orelha e saindo do assunto. O que é que acontece aqui?
Se você sente que a call foi boa, que o lead gostou, sente que o lead estava interessado, sente que talvez até ele compre mesmo depois, né, que terminou a call. Mas quando você precisa explicar ali no CRM por que é que ele não decidiu e você não sabe dessa explicação, você precisa guardar uma frase que eu vou te falar aqui agora. A dificuldade de preencher o CRM pode ser só o primeiro sinal que você ainda não compreendeu a decisão do lead. Ou seja, de que é que vai adiantar o follow-up se você não compreendeu o motivo dele não ter decidido? Ai, Aline, mas ele falou que estava caro. Gente, o tá caro é o que sai. A gente tem que descobrir o que está por baixo. É o que está por baixo que faz ele decidir. A gente descobrindo o que está por baixo é que a gente vai conseguir fazer um follow-up que dá resultado. Se a gente se conforma com a primeira resposta que ele dá, que é o tá caro, a gente não vai sair do lugar e não vai vender para ninguém. Porque todo mundo vai achar caro. Todo mundo não. 99,9% das pessoas vão achar caro, tá? Então, até o final aqui desse momento, eu quero que você receba aqui uma estrutura simples, que você vai sair de registro como: o lead falou que vai pensar, o lead falou que tá caro, o lead falou que vai falar com o sócio, o lead, eu preciso fazer follow-up. Você vai parar de fazer isso e você vai conseguir registrar de outra forma. O que é que o lead já reconheceu? O que é que o lead já reconheceu a respeito do cenário dele, do problema dele, do lugar que ele quer chegar, da lacuna que existe entre o cenário que ele está e o lugar que ele quer chegar? Você vai conseguir registrar o que é que está impedindo essa decisão. Essa decisão, assim, não está sendo tomada hoje, ou não foi tomada hoje, por quê? Porque ele acabou de fazer um investimento na clínica e ele realmente não está conseguindo nem se concentrar em fazer outra coisa. Não decidiu hoje porque ele não tem coragem de lidar com a atendente que ele contratou e que está lá há 20 anos. Ele não conseguiu decidir hoje por quê? Porque ele gostou da proposta e o sócio não gostou da proposta. E ele quer convencer o sócio da proposta para poder entrarem. Você vai conseguir ter a visibilidade de tudo isso. Aqui eu falei duas coisas, falta outra. O que é que precisa acontecer a partir de agora para que ele decida, tá? Então, percebe que assim, tudo isso são informações úteis, quer seja que outra pessoa vá ver o CRM e compreenda o que é que aconteceu, quer seja você mesmo olhando depois para fazer o follow-up e dizendo: caramba, vou pegar uma notícia para mandar para ele, para depois puxar o assunto. Vou pegar o caso de outra pessoa que fez a mentoria, que era uma história muito parecida com a dele, e essa pessoa filmou um depoimento, eu vou mandar para ele. Então, quando você tem essas informações de forma completa, de forma mais complexa, você acaba tendo insumos para retomar essa conversa depois, tá? Então, vamos lá. Não quero saber de o lead ficou de pensar, não. Então, vamos pensar. O que é que essa cena significa, né? O que é que significa essa cena quando você trava diante do CRM? À primeira vista, parece um problema operacional e administrativo. Parece preguiça. Eu sei disso. Quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, eu tinha umas fichas de papel. Eu sou da época do papel e da caneta, né? Me julguem. Tá aqui, a Mary também entrou, também é da época do papel e da caneta. A gente visitava um médico e a gente precisava escrever o que tinha acontecido naquela visita e qual era o OPV, objetivo da próxima visita. É exatamente o que o CRM é hoje. Exatamente. Só que era papel e caneta na mão. E aqui não. É um sistema que qualquer pessoa dentro da empresa consegue ver, tá? Então, parece preguiça e dá preguiça mesmo. Parece falta de organização, parece falta de disciplina.
quando você não sabe o que escrever no CRM, você pode até justificar, não tive tempo entre uma call e outra, né? Mas só que não é isso. Muitas vezes você não sabe o que escrever porque você não conseguiu responder a 3 perguntas. O que essa pessoa compreendeu durante a conversa, o que realmente impediu de decidir e o que é que precisa acontecer para que ela consiga avançar. Eu vou repetir essas 3 perguntas o tempo inteiro até o final desse encontro, porque são essas 3 perguntas que eu quero que entrem na sua cachola para que quando você fizer a próxima call e você terminar a call, você perceba o que aconteceu e se você consegue identificar essas 3 coisas. Senão você vai precisar ajustar para que em todas as calls você precise responder essas 3 perguntas, tá? Então, quando essas 3 respostas não estão claras, o CRM vira um campo de alucinações, suposições, desejos ardentes, o que você quiser chamar. Por quê? Porque você começa a escrever, é um lead frio, o lead estava inseguro, ele não viu valor na proposta, não teve urgência, não tem dinheiro, vai falar com o marido. Todas essas frases, elas são interpretações suas. Elas não são a verdade. Eu sinto muito em falar isso. Elas não mostram o que realmente aconteceu ali dentro, tá? Não, Aline, mas é sério. O lead estava muito inseguro. Ok. A condução da call, ela precisa estar clara. Por quê? Porque o lead está inseguro, é o fato, e você precisa trabalhar em cima disso. O lead inseguro é o cenário que você tinha para trabalhar. E esse é o teu trabalho. Isso é o trabalho. É você tirar o lead dessa insegurança e torná-lo seguro. Vai ser possível numa só call, sem fazer follow-up depois? Existem experts que dizem que sim, que eles não admitem fazer outra call. E existe outra parte que fala, não, tudo bem, não era um momento, a gente vai para outro momento e vai dar tudo certo. Existe closer que faz follow-ups infinitos, só larga o osso quando o cara bloqueia. Do mesmo jeito que existem closers que têm uma estratégia ou são orientados para fazer 3 follow-ups, fazer 5 follow-ups, fazer 7 follow-ups. Para tudo isso tem estudo, para tudo isso tem livro publicado. E tem que ver o que é que funciona dentro da empresa que você trabalha. Porque nesse momento, é o momento que você precisa ceder às regras do ambiente de trabalho que você está. Não, meu ambiente de trabalho me deixa livre. Aí você pode escolher quantos follow-ups você vai fazer, tá? Mas aí, vamos voltar para o que é que aconteceu. Vamos trazer um exemplo prático. Prático, tipo um trava-línguas, né? Imagina que o lead falou, eu gostei muito da proposta, mas eu preciso pensar. Aí o closer, né, abre o CRM e escreve, o lead gostou, porém precisa pensar, retomar na sexta. Né? Quem nunca já escreveu isso no CRM? E aí eu pergunto, o lead precisa pensar sobre o quê? Ele vai comparar essa solução com outra? Será que precisa entender se ele tem o dinheiro ou se ele consegue levantar esse investimento? Será que ele vai avaliar se ele realmente está confiando nesse resultado que você está prometendo? Se ele acreditou nas provas que você trouxe? Será que ele vai conversar com alguém que participa da decisão, não de forma financeira, mas em forma de aprovação? Será que ele vai precisar organizar a rotina dele para colocar ali dentro o tempo que ele vai precisar para executar a solução que você está oferecendo? Será que ele vai decidir se o problema é importante o suficiente para ser resolvido agora? Ou se ele vai pegar esse dinheiro e vai fazer a festinha de aniversário do filho dele? A expressão preciso pensar
automaticamente ela não significa não. Ela não é um impedimento. Ela apenas, ela dá um nome para várias coisas que estão permeando ali na cabeça do lead e que não estão sendo compreendidas ainda. E se você não compreendeu na call, você vai ter muita dificuldade para escrever isso depois e principalmente para fazer o follow-up. Porque se você investiga isso aqui, não, ele vai usar o dinheiro para o aniversário do filho. Cara, o aniversário do filho tem data. Começa e termina. Tem um orçamento. Então você consegue ter essas 3 variáveis e marcar um follow-up muito mais certeiro, muito mais planejamento e projeção de investimento para ele. Tem um monte de coisa que você pode fazer quando você pega uma informação válida, tá? E aí, qual é o problema visível, né? O CRM está incompleto. O gestor abre a oportunidade ali, quando ele vai fazer, né, aquela averiguação do que aconteceu durante a semana, principalmente se as metas não foram batidas, né? É assim que acontece. Pergunta como é que eu sei. O CRM fica incompleto. Aí o gestor olha e fala: call boa, lead interessado, follow-up na sexta, aguardando o retorno. Ele olha para aquilo, não tem nada escrito na verdade, né? Qual é a situação real dessa oportunidade? Eu vou realmente voltar a falar sobre o lead? A partir de que eu vou falar? O que é que eu vou retomar de assunto? Existe uma probabilidade concreta de fechamento? O que é que impediu essa decisão? Será que eu, como gestor, posso ajudar? Qual foi o próximo passo que o fulaninho combinou com esse lead? Quando é que esse próximo passo vai acontecer? Será que a gente precisa ter uma conversa sobre esse lead, de repente, para flexibilizar mais a entrada? Por que que o lead teria motivos para responder esse follow-up? Percebe? Então, quando você não escreve ali o que precisa estar lá, o problema externo, né? Esse problema que aparece é um problema operacional e que vai prejudicar a previsibilidade da operação. Eu não sei como é que funciona na empresa que você trabalha, mas aqui a gente sabe quantas pessoas a gente tem que entrar em contato para receber X respostas, para dessas respostas ter X agendamentos, para desses agendamentos ter X pessoas que realmente aparecem na call, para dessas pessoas que apareceram na call, para ter X% de fechamento, de conversão. Percebe que é um funil? Na hora que esse funil se quebra por conta de um follow-up desse que não vai ser efetivado, de uma call dessa que não teve venda, a previsibilidade toda entra por água abaixo, tá? Então, assim, o pipeline tá cheio, mas ninguém sabe o que é que tá vivo ali dentro. Ninguém sabe o que é que tá acontecendo, ninguém sabe qual é o próximo passo. Eu não consigo olhar para o pipeline e dizer, tá aqui, ó, tem 12 follow-ups para serem feitos, mas desses 12 aqui, tem 5 que eu acredito que vai virar venda, já vira meta cumprida para a semana que vem. Percebe que precisa dessa previsibilidade? Todo negócio precisa de previsibilidade. Inclusive, a gente como closer, a gente tem que ter essa previsibilidade. Caramba, meu salário é X. Para eu ganhar X de prêmio, de bônus, eu preciso fechar X calls por semana. Se eu não fechar, vai faltar dinheiro para boleto. Ou vai faltar dinheiro para eu fazer a viagem que eu quero. Ou vai faltar dinheiro para eu comprar o carro que eu quero. Então, a gente também precisa de previsibilidade. E o nosso trabalho possibilita isso. A gente pode ser tão bom ao ponto do nosso bônus, do nosso prêmio virar salário. Tá? Então, olha só. O pipeline aparece cheio, mas ninguém sabe o que é que tá ali dentro. O que é que vale, o que é que não vale, o que é que tá vivo, o que é que já morreu faz 7 dias. Existem 20 oportunidades ali classificadas como follow-up.
do jeito que tá, a gente não sabe se 17, se 3, se 8 ou se 5 vão ter um próximo passo real. As outras ficam mantidas abertas ali porque ninguém quer admitir que não sabe o que foi que aconteceu. Quantas vezes aconteceu isso no seu dia a dia? Não é? Aqui na empresa acontece também, acontecia mais, acontece cada vez menos, mas ainda acontece. A gente está sempre em treinamento, a gente está sempre trazendo isso para a equipe, a gente está sempre trazendo isso para todos os experts que a gente presta serviço. Por quê? Porque se a gente não fizer isso de uma forma muito redondinha, a conta não fecha. É simples assim, tá? Qual é o problema interno mais delicado? Que é o problema que acontece dentro do closer, né? Dentro da nossa cabecinha. A gente olha para o CRM e percebe que não sabe explicar a própria call. Mesmo que a gente assista a gravação da call depois, não fica claro, por incrível que pareça. Então, o que é que o closer pensa? A conversa foi boa, eu não sei porque que ele não comprou. Eu acho que foi o preço. Será que se eu tivesse insistido mais, será que ele tinha fechado? Mas ele parecia tão interessado. Não entendi não porque que ele recuou. Não sei nem o que é que eu vou colocar aqui. E isso gera insegurança. Porque se você não consegue nomear o que aconteceu, se você não consegue olhar, bater o olho e olhar com clareza, você também não consegue decidir o que é que você vai precisar fazer diferente para ter resultados diferentes. Você termina preenchendo o CRM só para cumprir a obrigação. Não é por aí. Não é por aí. Se você não transforma cada call que você vive num aprendizado, você não chega no número 1. O número 1 aqui é uma forma de falar. Por que é que eu trouxe o número 1? Porque a gente quer ser reconhecido, a gente quer ganhar dinheiro, não quer? E para tudo isso, quando a gente vai para o número 1, a gente está sendo reconhecido, a gente está ganhando dinheiro e a gente está conseguindo se sentir um profissional extremamente capacitado. E essa forma que a gente se coloca emocionalmente muda totalmente a condução de uma call. Totalmente. Por quê? Porque a condução é nossa. Se a gente não tiver certo que a gente é capaz, que a gente tem uma autoestima elevada, né? Que a gente já fechou negócios mais difíceis, a gente já entra na qual xoxo. Não é por aí, tá? E aí, eu falei do problema aparente, do problema interno, que é o que acontece dentro da nossa cabecinha, e ainda tem um problema filosófico. Por quê? Não faz sentido tratar o CRM como uma ferramenta de cobrança. Se você transforma o CRM numa ferramenta de desenvolvimento pessoal, você não tem noção do que o CRM pode te ajudar a te catapultar para o primeiro lugar. Primeiro, porque você vai estar tendo a clareza do que está acontecendo dentro da call. Segundo, porque o seu gestor vai olhar e vai dizer: caramba, eu não estava lá, mas é como se eu tivesse. Tá aqui, ele escreveu assim, assim, assim. Vou bater um papo com ele, que se ele precisar de ajuda, de mais argumentação, de mais alguma coisa, eu vou estar disponível. Porque ele consegue identificar o que é que está acontecendo ali, tá? Então, às vezes, a orientação que a gente recebe da empresa é só assim: não, atualiza lá o CRM. Ninguém ensina o que é que precisa ser observado durante a call para ter algo relevante para registrar ali dentro. A empresa cobra o preenchimento, via de regra. O gestor, ele cobra que você caminhe com o lead etapa a etapa. Mas só com isso você não aprende a distinguir o que é que precisa estar ali dentro. Você não aprende a distinguir o interesse da decisão do lead, a objeção de impedimento, o que foi que é prioridade naquele momento para ele. E essa promessa de retorno para o próximo passo, assim, de forma mais real, entendeu? Se você só preenche por preencher,
você está deixando de lado uma ferramenta que pode ser sua aliada. Quando o pipeline não converte, o gestor às vezes fala assim, não, é porque o closer precisa fazer mais follow-up. Só que, se não existe essa clareza do que aconteceu dentro da call, e essa clareza registrada ali dentro do CRM, que é a sua ferramenta mais amiga, não tem follow-up que resolva, porque você não compreendeu aquela falta de decisão. Não tem o que escrever de forma útil ali. Realmente é só assim, não, o lead não quis. Vou falar com ele de novo depois. Vai que ele muda de ideia. Caramba, como ele vai mudar de ideia? Entende? Então vamos lá. E tem mais uma coisa. Deixa eu só passar aqui um batonzinho, que eu tô em Brasília. Aqui é muito seco. Minha boca tá muito ressecada. O que é que eu tô falando aqui que não significa, que eu quero só esclarecer. Um bom CRM, uma boa anotação de CRM não significa copiar e colar a transcrição da call. Eu falei isso lá no começo. Você não precisa produzir um relatório de 3 páginas. Até porque você precisa depois entender o que está ali de forma muito rápida, muito prática, para se preparar para o follow-up ou de repente para uma outra call com aquele mesmo lead. Você não precisa registrar cada pergunta. Ah, quando eu perguntei isso, ele respondeu aquilo. Não. Você não precisa contar toda a história pessoal do lead, porque a gente adora falar da nossa própria vida, né? Me diz um oi pra tu ver o que é que acontece. Meu marido fala, a pessoa pergunta, diz boa tarde pra mim, eu já falo que eu tenho 5 filhos, eu já falo. Então, a gente adora falar de si mesmo. Até isso é uma live pra gente fazer também, viu? Como é que a gente conduz quando o lead quer contar a vida dele todinha e não nos interessa. Não nos interessa mesmo, não é terapia. E nós não somos amigos, ali é um negócio, né? Mas enfim, aí é outra conversa, é outro encontro. Mas você não precisa anotar ali toda a história do pessoal do lead. Você não precisa transformar o CRM no seu diário, né? Acordei, tomei um café, eu tava meio mal. Não é isso. Você também não precisa levar 15 minutos para preencher uma oportunidade. Não precisa. Um registro longo é um registro ruim. Tá? O que você precisa escrever e na verdade é assim, você pode escrever 3 páginas e não responder nada, porque se você não teve clareza da call, você pode sair copiando pergunta e resposta e mesmo assim não ter a clareza do que aconteceu. O pior é isso, tá? O que você precisa é o que essa pessoa percebeu, o que é que impediu de decidir e o que vai acontecer agora, qual é o próximo passo. Essas 3 perguntas são as 3 perguntas que eu tô repetindo desde a hora que a gente começou esse encontro. E são as 3 perguntas que eu vou insistir até o final, porque eu preciso que elas entrem na sua cabeça. A visita, ela precisa ter esses 3 outputs que a gente chama, né? Output é o que sai, né? Eu preciso ter essas 3 respostas para que o CRM esteja ok, mas isso é o de menos. Você com essas 3 respostas é sinal que você teve clareza suficiente do que estava acontecendo ali dentro. Você realmente estava presente a ponto de extrair essas 3 respostas dessa call, tá? É isso que precisa ficar claro. O objetivo não é escrever melhor, o objetivo não é o CRM. O CRM é uma ferramenta e ela pode ser uma super ferramenta de impulsionamento para você, se você souber usá-la bem, tá? O objetivo escrever no CRM, o objetivo é você enxergar melhor, você ter clareza do processo, você ter clareza de tudo o que você fez, as consequências que isso gerou no lead e as decisões que você foi conduzindo o lead a tomar passo a passo. É isso que é importante, porque no final do dia a gente só quer ganhar mais dinheiro. A gente só quer vender mais, ganhar mais dinheiro, bater cota, aumentar salário. É isso que a gente quer. Tanto você como eu. Então vamos lá. E aí, ainda tem uma crença, viu? Que eu quero romper aqui.
não, eu só preciso colocar no CRM se tiver uma objeção e marcar o follow-up. Não é sobre isso, tá? Eu tô deixando todas, Flávia, tanto no YouTube como aqui no Instagram, tá? E qualquer coisa também me manda por direct que a gente se resolve. Mas olha só, a crença que eu preciso trazer, não acredito, no YouTube tá sem som? Bom saber, viu? Não, aqui pra mim tá aparecendo, depois eu vejo isso. Obrigada por avisar. Mas olha só continuando aqui, ó. Eu vou até pedir pro suporte olhar. Não sei onde é que anda o suporte. Depois eu vejo com ele. No YouTube sem som, vou anotar aqui. Se for o caso, eu subo esse pro YouTube depois. Mas enfim, o que é que a crença que eu quero tirar da sua cabeça hoje é: ah não, eu só preciso registrar se tiver uma objeção, e aí eu já caminho com ele lá para a coluna do follow-up e marco o follow-up com ele. Não. Por quê? Porque a objeção não é a verdade. A gente já comentou sobre isso esses dias. A objeção é só o que sai da boca dele. O tá caro não é a verdade. O preciso pensar não é a verdade. O vou falar com o meu sócio não é a verdade. É a única forma que ele consegue verbalizar que ele ainda não está pronto para comprar naquele momento. E se você for escacavilhando as camadas que estão por baixo, às vezes você traz à luz o verdadeiro motivo e você consegue mostrar para ele que é sim a hora da decisão. Porque ele não está satisfeito de estar onde ele está. Ele quer ir para esse outro lugar. Quando você consegue entrar nessas camadas mais profundas, você consegue segurar na mão dele e criar essa ponte para passar por esse abismo. Do lugar que ele está para o lugar que ele quer chegar, tá? Então, uma ilusão que a gente tem é: marcar a data do follow-up significa o próximo passo. Não. Só existe próximo passo se tiver clareza do que foi falado ali, se tiver clareza do próximo passo. Porque, inclusive, quando vai ter follow-up, quando encerra de alguma forma que vai ser necessário follow-up, é uma das conduções que você tem que tratar dentro da call. Sabe por quê? Porque senão fica aquele término assim, ó. Não, a gente vai se falando. Gente, até com as nossas amigas. Se elas querem marcar um almoço e a gente responde que a gente vai se falando, é porque a gente não quer marcar. Quando a gente quer, a gente pega o celular na hora, já olha a agenda na hora, já. Terça-feira, meio-dia, no shopping, restaurante tal, marca na hora. Aqui é do mesmo jeito. Se vai ser necessário o próximo passo, tudo bem, fulano, eu tô entendendo que você precisa viabilizar o investimento e quando é que eu posso falar com você sobre isso? Pode ser na segunda-feira, 10 da manhã? Ah, não, veja bem, não sei o quê. Tudo bem, quarta às 14, já deixa certo, já direciona a pessoa para esse lugar. Tá? Porque senão ele vai ser engolido pela rotina e isso não vai ser prioridade. A prioridade tá fresquinha agora porque a gente fez uma construção que mostrou isso para ele. Então aquele é o momento que ele realmente gostaria de fechar e realmente não vai conseguir por conta dessa questão financeira que ele falou e ele chegou a entrar em detalhe. E você vai e agenda esse follow-up se for necessário. Mas enfim, quando a gente coloca ali no CRM apenas a objeção, a gente também não está tratando da forma adequada. Porque imagina a cena, tá? O lead fala, eu preciso falar com o meu sócio. E aí a gente coloca lá no CRM, objeção, sócio. Cara, talvez o sócio nem seja uma objeção. Talvez o sócio esteja no Japão e ele seja a pessoa que mais estimulou que aquele sócio entrasse na call porque ele não ia poder estar, que ele ia estar em voo. Sabe? Às vezes não é sobre isso. Talvez, e se ele for um decisor, era para ele ter participado desde o início. E aí não é objeção, é oportunidade. Tudo bem, fulano, que tal se a gente convidar ele para uma reunião como essa aqui? Sabe por quê? Porque aqui a gente fez toda essa construção. E na hora que você for conversar com ele, você conhece ele.
talvez ali naquela conversa de vocês surjam dúvidas que você também não vai saber como responder. Então, se eu estiver participando da reunião, pode ser que eu possa colaborar para a decisão de vocês. Mesmo que seja não, tá tudo bem. Eu só quero estar presente porque se novas dúvidas surgirem, eu vou estar lá para ajudar. Percebe como é diferente? Percebe como você está numa postura de colaborativo, de consultivo, e não do quero te vender, quero te vender, quero te vender, quero te vender? Se a gente parte do princípio que nós estamos no mesmo barco, ele tem um problema e eu quero identificar se essa solução que eu tenho ajuda ele a resolver o problema. Se a gente deixa claro isso desde o começo, a gente quebra um monte de crenças na cabeça dele de que eu quero só enrolar e a gente acaba deixando ele mais relaxado para realmente ouvir o que eu tenho para falar. É o mundo ideal, tá? E aí, o que é que acontece? Talvez na questão do sócio, né? Que eu anotei aqui alguns bullet points para eu não deixar passar de jeito nenhum, porque é o que mais acontece, tá? O sócio talvez não seja a objeção, talvez ele seja realmente um decisor que deveria ter participado, a gente convida ele para a conversa. Talvez o lead tenha autonomia de resolver, mas quer dividir a responsabilidade da decisão, porque ele ainda considera arriscada. Então ele quer que o sócio esteja presente nesse sentido de, cara, será que vale a pena mesmo? Eu tiro isso porque eu e meu marido somos sócios e a gente está inserido em diversas mentorias. Uma mentoria é R$100.000. Gente, isso abala o orçamento familiar, não só da empresa. Então a gente decide juntos o que é que a gente vai... Vamos renovar a mentoria? Vamos ou não vamos? Vamos entrar nessa outra? Vamos... Não, essa daqui a gente não vai renovar mais. É o tempo todo, as decisões têm que ser conjuntas. Por quê? Porque cada coisa que a gente se compromete exige um montão de tarefa que a gente precisa fazer, existe um montão de posicionamento diferente que a gente precisa tomar. Eu compreendo quando fala que precisa falar com o sócio, eu vivo isso na minha pele todo dia, tá? E só que ele também pode estar usando o sócio só para sair da conversa e sem dizer que não percebeu o valor, entendeu? Então, por isso que a objeção sócio, ela não é verdade. É verdade o que está por baixo, tá? Então, só que eu coloquei 4 situações que retratam o preciso falar com o meu sócio. 4 situações totalmente diferentes, que exigem follow-ups totalmente diferentes. E se você registra apenas preciso falar com o sócio, eu vou ter que jogar roleta russa para saber qual que eu vou arriscar para falar no follow-up. E é muito diferente quando você coloca o que realmente aconteceu e você retoma para o follow-up dizendo: oi, doutor Augusto, tudo jóia? Aqui é a Aline, do fulano de tal, tudo bem com o senhor? Lembra que a gente combinou de marcar um horário com o senhor e com o doutor Carlos? Será que na terça à tarde fica bom para vocês dois? Olha como é diferente. A gente retoma o assunto de onde ficou, a gente traz alguma utilidade para aquele assunto e a gente agenda. O próximo passo tem que sempre estar muito claro, tanto para você, como para o seu CRM, como para o lead, tá? E aí, o que é que acontece? Por que é que aprender a registrar no CRM é importante? Quando você aprende a registrar uma call com clareza, mudam 4 coisas na sua vida. Simples assim. A primeira é a qualidade do follow-up, né? Porque você acaba retomando o assunto que ficou ali atrás. Gente, não é só com a gente que a rotina toma a vida da gente. A agenda engole a gente. Com eles também, ou com eles principalmente. Então, na hora que a gente faz um registro claro, que a gente consegue retomar aquela conversa do ponto que ela realmente ficou, posso falar sobre isso já já. Como é o teu nome? Tá aqui só Óleo Essenciais Brasil. Eu retomo já esse assunto. Deixa eu só terminar aqui que eu falo. Então, quando você aprende a registrar uma call com clareza, 4 coisas mudam. A primeira é a qualidade do follow-up, sem dúvida. Tá? Você deixa de mandar. E aí, pensou?
Caramba, isso lá é follow-up. E eu já vi isso com os meus próprios olhos. Gente da minha equipe. Né? E aí, conseguiu pensar? Qualquer coisa eu tô aqui. Cara, isso não é útil. Sabe? Não é útil. E você começa a voltar para o ponto de decisão. Olha, na nossa conversa, você comentou que a falta de um processo comercial está fazendo a sua equipe perder oportunidades e que isso já comprometeu a meta nos últimos 2 meses. Você também falou que precisava validar com seu sócio o tempo necessário para implementar essa solução que eu te propus. Vocês conseguiram avaliar esse ponto? Olha como é diferente. Primeiro que o lead se sente ouvido. Caramba, aquela mulher ouviu tudo que eu disse. Ela realmente anotou. Sabe? Eu faço call anotando tudo. Oi, Ana. Combinado. Eu faço call anotando tudo. Meu caderninho tá aqui. Do jeito que eu anoto para os encontros que a gente vai ter, pro conteúdo que eu vou colocar, eu anoto tudo no meu caderninho. Do caderninho vai pro CRM, tá? Então, não é uma mensagem genérica e aí pensou, né? Ela reconecta o problema, ela traz de volta para ele aquela dor que ele trouxe lá no começo da call. Ela traz a consequência, né? Caramba, realmente a minha equipe, ele retoma que tá doendo no bolso. O impedimento que ele colocou, que era falar com o sócio, retoma também. Então, você começa a trazer insumos que são importantes tanto para você vender, como para ele resolver o problema dele. Você retoma esse problema na cabeça dele, porque ele está no meio da rotina já de novo, tá? Segundo benefício de anotar bem no CRM, previsibilidade. A sua capacidade de prever. Quando você coloca só, o lead estava interessado, fazer follow-up sexta. Qualquer pessoa que vê isso entende que é uma oportunidade. E o seu gestor pode até contar com isso, tá? Porque se é para fazer follow-up é porque ali tem fumaça e onde tem fumaça tem fogo. Não é certeza de decisão, não é certeza de interesse. O lead pode elogiar, pode gostar do produto, pode dizer que a conversa foi ótima, pode até pedir informações, perguntar sobre pagamento e mesmo assim não está considerando ainda que essa mudança é uma oportunidade ou é uma prioridade para ele agora. Então, quando o CRM registra apenas uma manifestação de interesse, o pipeline fica inflado emocionalmente, né? Caramba, aqui tem uma oportunidade. Pode não ser verdade. E aí você também fica iludido. Caramba, eu tenho 20 follow-ups. Se metade fechar, eu compro minha cota. Cara, pode ser que não. Você pode descobrir que aquelas oportunidades todas nunca nem pensaram em fechar. Foi você que quis botar ali um próximo passo sem nem ter entendido a decisão que aconteceu dentro da call. Sem nem ter tido clareza do que aconteceu ali dentro. Então, o CRM bem produzido, né, bem preenchido, ele reduz a fantasia. Ele aumenta a previsibilidade. Tá? Por quê? Porque ali vão estar oportunidades reais. Tá? Então, terceiro benefício de preencher direitinho o CRM. O CRM começa a mostrar padrão na sua condução. Isso é muito legal. Porque imagina que se você revisou 10 calls, você começa a perceber que em 6 delas o lead reconheceu o problema, mas não explicou por que é que precisava resolver o problema agora. E aí agora você tem um padrão. Você começa a perceber que a sua dificuldade não é em responder a objeção. A sua dificuldade é em construir prioridade para o lead antes de apresentar a solução. Isso é muito real. Isso aqui, uma mentorada minha, foi o que trouxe ela para cá, para a mentoria. Por quê? Porque ela dizia, eu vendo, faço tudo bem direitinho, eu entendo o cenário. Ele vai falando o cenário, eu já vejo toda a solução acontecendo, mas ele não fecha.
Porque ela não conseguia criar a inevitabilidade da solução. Ela não conseguia criar a urgência da solução. Entende? Então, nas outras 5 calls, né? Se a gente for continuar essa avaliação, você percebe que o outro decisor apareceu só no final. E aí tem outro padrão. Você precisa mapear o processo decisório mais cedo. Inclusive, aqui dentro da minha empresa, quem faz essa pré-qualificação e identifica se tem um outro decisor já é o SDR em pré-vendas. Não chega pro closer se já não tiver essa pergunta respondida. Pode ser que o lead minta. Acontece, é raro, mas acontece muito, né? Não tem, eu que decido tudo, mas na hora do pagamento, não, é porque tem o meu sócio e tal, e aí aparece um sócio, né, do capim. Mas enfim, o fato é que você começa a identificar os seus pontos de desenvolvimento. O CRM deixa de ser uma ferramenta só para crítica, só para cobrança do seu gestor e passa a ser uma fonte de informação, de feedback para você sobre o seu trabalho, sobre a sua execução. A busca da excelência começa aí, né? É difícil receber feedback, mas é necessário se a gente quer evoluir, tá? E o quarto e último benefício é a segurança. Essa mudança, ela é emocional. E como isso é importante. Porque quando você entende o que aconteceu, você para de carregar todas as vendas como se fosse um mistério. Ai, meu Deus, o que acontecerá? Vou começar uma call. O que será que vai acontecer nessa call? Cara, não tem isso. Essa venda não avançou porque eu ainda não tinha compreendido quem participava da decisão. Ele escondeu lá na pré-vendas. Eu fui puxando, ele não falou, até que no final ele falou e não aconteceu. Ou o lead percebeu o valor, mas ele não considerou que era prioridade agora. Então você começa a identificar diversos comportamentos do lead / seus, que você vai conseguindo ajustar a cada momento, a cada call. E a transformação dessa call, quando você tem essa ciência, é muito rápido. Porque na hora, primeiro que quando você começa a perceber as coisas, você não consegue mais desver. Né? Quando você começa a perceber suas falhas, não nem suas falhas, né? As fragilidades talvez no seu treinamento, alguma coisa do tipo, você não consegue mais desver. Então, a partir dali, você fica muito mais sensível para quando aquilo vai acontecer. Então, é muito mais fácil de você ir tratando uma coisa de cada vez. Caramba, tá aqui, ó, tá difícil eu criar inevitabilidade. Eu vou trabalhar só inevitabilidade. Criou inevitabilidade. Caramba, agora urgência. Ele sabe que é importante resolver, ele quer muito resolver. Ele disse que vai resolver daqui a 6 meses. Não, né? Então a gente tem que tratar essa urgência. Aí começa a treinar a urgência. E assim vai. E é assim que a gente vai crescendo dentro dessa profissão, que é maravilhosa. Gente, eu até me envergonho de falar isso, mas assim, tava conversando com um dos encontros que eu tive com a Andresa, conversando com ela, eu disse: Andresa, tu acredita que às vezes eu choro na call? Parece um desequilíbrio emocional, mas eu fico realmente emocionada. Eu me emociono quando eu vejo que a pessoa tem um problema, que a vida dela tá um caos e que a gente consegue oferecer uma solução que vai tirar aquela vida do caos. Vai melhorar, eu vou falando e vou chorando. Vai melhorar a vida familiar dela, conjugal dela. Caramba, eu realmente me emociono. Porque o nosso trabalho, olha, bicha besta, é porque é como se realmente a gente fosse ponte de transformação. Cara, isso é muito lindo. É uma oportunidade em tanto, entende? Assim, a gente realmente pode mudar a vida das pessoas com o nosso trabalho, com aquilo que a gente vende. É por isso que eu acho tão importante a gente escolher com muito cuidado aonde a gente vai trabalhar,
com que tipo de produto a gente vai trabalhar, com que tipo de pessoa a gente vai trabalhar. Porque tem que ser algo que a gente acredite muito, que a gente compre, né? Que a gente compre para depois a gente conseguir vender. Não dá para trabalhar com vendas só pelo dinheiro. Não, eu, pelo menos, eu não tenho a menor condição. Porque se eu não matar e morrer por aquilo, não funciona. Eu tenho que ter um propósito ali dentro, sabe? Então, pra gente finalizar, né? Imagina terminar a sua próxima call e preencher o CRM em 2 minutos. E preencher, tipo, o lead reconheceu que perde aproximadamente 8 oportunidades por mês e que isso já compromete a metade da sua equipe. E depois você pode dizer, a insegurança dele não é nem o valor, é conseguir implementar o processo sem reduzir a produtividade durante a transição. Isso aqui são leads de negócios, né? Que a gente tem um sócio que é de negócios. E por último, ficou combinado que ele vai validar a disponibilidade do gestor de operação e que a gente vai retomar com os dois na sexta-feira às 10 horas. Esse aqui foi um caso real que a gente teve, que é um empresário. E para colocar em prática tudo que a mentoria sugeria, ele precisava ter o diretor de operações envolvido, porque é o diretor de operações que vai colocar efetivamente em prática todo o arcabouço da mentoria lá dentro do negócio deles, né? Então, qualquer pessoa que entrar dentro dessa oportunidade ali no pipeline vai compreender porque essa pessoa consideraria comprar, o que ainda precisa ser resolvido, o que é que vai acontecer depois, que são as 3 perguntas que eu quero que entre na sua cabeça, você coloque em prática na sua próxima call e você volte aqui para me dizer o que é que aconteceu. É sério, eu quero saber, tá? E aí, para finalizar, assim, o que é que eu tenho para aplicar, né? O jeito errado. Se a gente for aplicar o jeito errado de preencher o CRM, registrar apenas adjetivos, né? Lead bom, lead ruim, lead difícil, lead interessado, lead confuso, lead desqualificado. Cara, isso tudo tirar a responsabilidade da condução da tua mão. E eu sempre falo, aqui todo mundo é protagonista. Todo mundo é protagonista. Então, o lead é não sei o que, ok, é um problema dele. O que é que eu vou fazer? Qual é o meu melhor trabalho com um lead que tem essa característica? Eu vou dar o melhor. Porque na pior das hipóteses, eu estou me desenvolvendo profissionalmente. É assim que você tem que encarar o trabalho. Com excelência em tudo que faz, tá? E aí, o segundo erro, registrar apenas a objeção. Perdi por preço. Ah, não, achou caro. Ah, não, vai falar com o sócio. Ah, não, vai pensar. Tá sem tempo. Cara, isso é totalmente insuficiente. A gente já viu isso. Se foi preço, é caro em relação a quê? Se precisar falar com o sócio, por que que o sócio vai precisar tomar essa decisão sozinho? Chama ele e a gente marca uma reunião juntos. Você vai viabilizar a quebra dessa objeção da forma mais prática possível. Tá sem tempo? É tempo para executar ou para participar? Porque tem coisas que você vai vender na sua solução que não é nem o cara que vai fazer, é a equipe dele. Percebe? Só que ele não sabe disso, mas você sabe. Então, tudo isso a gente tem que perguntar de forma muito intencional para colher respostas que não sejam só dados, que sejam informações úteis para você ajudar esse cara a resolver o problema dele, tá? E o terceiro erro é transformar desejo em previsão. É registrar aquilo que você gostaria que acontecesse. Grandes chances de fechamento. Tá lá escrito no CRM. Isso aqui foi copiado e colado, viu? Grandes chances de fechamento. Aí acende uma luzinha verde bem grandona pro gestor. O gestor já fica contando aquela oportunidade como uma venda pro final do mês. E o cara não sabe nem como retomar o follow-up. Não é por aí, tá? Lead muito quente. Ah, ele gostou muito, vai fechar na sexta. Cara, qual fato sustenta essa previsão? O que foi que ficou claro para você dizer que o lead vai fechar na sexta? Não serve bola de cristal, tá? Se a gente tendo
A promessa da pessoa, às vezes a pessoa não fecha, avalie bola de cristal. Ah, não, porque ele achou muito legal. Isso não fecha. O lead reconhecer uma consequência concreta de estar onde ele ainda está e de continuar ali pelos próximos 12 meses. Ele disse que resolveu uma prioridade agora. Ele confirmou que tem capacidade de investimento. Ele confirmou que todos os decisores estão envolvidos. Percebe que esse cara aqui da empresa, o operacional dele tinha que estar envolvido? Ele não é decisor, mas ele era o executor. E era importante ele participar. Se ele entender o racional da metodologia, da solução que está sendo oferecida, ele é o primeiro a querer, né? E aí, o que mais? Existe um próximo encontro marcado? Vai ser uma call? Vai ser só um follow-up pelo WhatsApp? Ele prefere ligação? Tudo isso é informação válida, tá? E aí, se nada disso aconteceu, você está criando o que você escreveu no follow-up, tá? E o outro erro, o quarto erro, é você inventar o próximo passo. O quarto erro é você colocar, fazer follow-up sexta, só pelo simples fato de você não ter fechado. E você, não, mas eu não posso deixar esse lead de lado. O cara tinha dinheiro. Cara, dane-se. Se você não fez o que era para ter feito dentro da call e não teve essa clareza, não vai adiantar você fazer um follow-up infinito com ele. Eu vou falar do jeito que o mentor meu fala. Ele não vai tirar do sovaco essa solução. Ele fala assim, não vai cair do céu, precisa ser construído, tá? Então isso não vai acontecer. E aí o que é que acontece? Existem riscos quando a gente faz um registro superficial. E esses riscos quais são? Você esquece de detalhe importante, você faz follow-up genérico que não vai resolver venda, você superestima seu pipeline quando você coloca, não, o lead se interessou pra caramba, e você repete os mesmos erros porque você não consegue identificar padrões. Esse aqui eu acho mais sério. Por quê? Porque se você não se transformar e não transformar o seu CRM como uma ferramenta de impulsionamento para você, ele vai ser só uma ferramenta de controle da sua empresa. Só isso. E é muito pouco para o que um CRM pode ser, tá? Então, e o jeito certo? Que aí qual é a estrutura que você precisa ter? O lead reconheceu, tararam, tararam, tararam. O que ainda impede a decisão é tararam, tararam, tararam. O que ficou combinado foi tararam, tararam, tararam. São as mesmas 3 perguntas que eu falei desde o começo da call, que eu ia insistir. O que é que ele reconheceu, o que é que está impedindo e o que é que ficou combinado. Essas 3 linhas, elas vão organizar o estado atual dessa decisão, né? E aí, para essa pergunta, o que é que o lead conseguiu reconhecer? O que é que essa pessoa conseguiu compreender da situação que ela está hoje? E não escreva, não, ela quer vender mais. Não. Reconheceu que perde oportunidades porque demora até 2 dias para responder os leads que chegam no Instagram. E isso já comprometeu a meta dos últimos 3 meses. Olha que informação útil. Ele precisa melhorar a equipe. Não. Reconheceu que a equipe depende dele para conduzir as negociações e que isso limita o crescimento da operação. Olha como é diferente. De novo, outra resposta. Ele gostou da mentoria. Ele reconheceu que está tentando resolver sozinho esse mesmo problema há mais de 8 meses e que precisa de orientação para avançar porque ele não está conseguindo só. Olha quanto insumo. Isso é a pergunta 1. Né? Na pergunta 2, o que é que ainda impede a decisão? E aí, o que é que está impedindo essa pessoa de avançar? No lugar de você dizer, não, porque ele achou caro, você vai dizer, compreendeu o valor, mas está comparando o investimento com uma solução gravada, um curso gravado de menor preço. Ele ainda não percebe os 2 níveis diferentes de acompanhamento.
Pronto. Em vez de falar, ele precisa falar com o sócio, o que é que você vai escrever? O sócio controla o orçamento e precisa avaliar o impacto da mensalidade no caixa e ele ainda não participou da conversa. Ou, não, ele está sem tempo. Tem receio de comprar e não conseguir executar porque ele inicia um novo projeto nas próximas 3 semanas. Olha como é diferente, olha a profundidade que isso dá, olha o insumo que isso traz para o follow-up, tá? E aí, na linha 3, o que é que ficou combinado? Na linha 3, precisa ter 3 elementos. Não é tão simples assim. Por quê? Porque o combinado é uma ação, um responsável e uma data, tá? O combinado, ele tem que ser o composto dessas 3 coisas. Por exemplo, eu vou enviar o plano de implementação hoje para ele. Ele vai validar com a gestora de operações e retomaremos com os 2 na sexta-feira às 10 da manhã. Olha como o combinado é um compromisso que já envolve uma ação. Isso é um combinado. O combinado não é vamos se falando. Ainda é assim, vamos se falando. Não é isso, tá? Ela vai revisar o orçamento com o sócio amanhã e vai me dar uma resposta até quinta às 17 horas. E aí eu complementaria, né? Se essa resposta não estiver dentro daquilo que eu acredito que é o razoável, eu mesma vou entrar em contato com eles e vou agendar uma reunião com os 2 para quinta-feira às 17 horas ou na sexta-feira às 18 horas, o que quer que seja. O fato é que esse combinado tem sempre que envolver uma ação, um responsável e data e horário, tá? E aí, lembrar que o bom CRM, ele não serve só para manter as oportunidades abertas. Ele serve para encerrar com clareza aquilo que não deve continuar tomando a nossa energia. Para que coisa que toma mais energia da gente do que alguém que você conversou, que você viu uma oportunidade e que não resolve, que não resolve, que não resolve, que não resolve. Tem hora que é melhor deixar, botar só numa lista de lead que vai receber e-mail semanal, e-mail mensal, uma newsletter. Tal hora que essa dor começa a apertar o juízo dele, ele vai voltar. Pronto. Né? Vai ser assim a nossa conversa, tá? Então, o que é que eu quero finalizar hoje? Eu preciso que você responda essas 3 perguntas. Você não pode deixar de responder essas 3 perguntas na próxima call. E amanhã a gente tem um novo episódio. Então, continua por aqui, que é conteúdo de qualidade para você colocar em prática na hora, tá bom? Um beijo bem grande e até amanhã.